Ok, vamos lá. A gente vai mergulhar fundo em uma das ideias mais poderosas e, olha, mais desafiadoras de todo o pensamento ocidental. E o mais incrível é que ela está quase escondida dentro de um único artigo de Tomás de Aquino. Pensa rápido. Qual é a diferença entre um unicórnio e um cavalo? Parece até uma charada boba, né? Mas a resposta para essa pergunta, nossa, ela abre uma porta para um problema filosófico profundíssimo que tirou o sono de pensadores por séculos. A diferença é basicamente a mesma que existe entre a planta baixa de uma casa e a casa já construída. Uma coisa é a ideia, o projeto, a isso damos o nome de essência. A outra é a coisa real, de pé, o fato de que ela existe. Isso é a existência. A gente entende perfeitamente a essência de um unicórnio, né? O cavalo, o chifre no meio da testa. O projeto tá claro. O que falta é a existência. Já o cavalo, bem, a essência dele foi de fato realizada no mundo real. E o mais curioso é que isso parece ser uma regra universal. Para tudo que a gente olha, tudo que a gente conhece no universo, é como se a realidade tivesse sempre essa estrutura dupla. Sempre existe o que a coisa é e o fato de que ela é. Ok, mas e aí vem a pergunta de $1 milhão. Se essa regra vale para tudo, ela também se aplica a Deus? E é aqui que o verdadeiro mistério começa. Esse era um problemão que Tomás de Aquino herdou de filósofos anteriores, especialmente de Avicena, que foi um dos primeiros a articular essa distinção de forma tão clara. Pensem comigo. Se algo é feito de partes, como essência mais existência, precisa de um construtor para unir essas partes, certo? Então, se a ideia de Deus precisasse que a existência fosse adicionada a ela, Deus também precisaria de um construtor. Mas e então? Quem construiu o construtor? E quem construiu o construtor do construtor? Percebe? A gente cai num beco sem saída, uma regressão infinita que não faz sentido nenhum. O raciocínio simplesmente quebra. E é para resolver essa enrascada lógica, esse paradoxo cósmico, que Tomás de Aquino entra em cena. E ele faz isso com uma resposta, uma resposta genial e revolucionária, dividida em 3 argumentos que convergem. O primeiro argumento é pura lógica da causalidade. Se qualquer coisa com essência e existência separadas precisa de uma causa para uni-las, e Deus é, por definição, a primeira causa não causada, então a existência dele não pode ser algo adicionado. Seria uma contradição. Se fosse, ele não seria a primeira causa. Seria? Seria, na verdade, o efeito de alguma outra coisa que o montou. Simplesmente impossível. Para o segundo argumento, a coisa fica ainda mais interessante. Aquino pega emprestado os conceitos de ato e potência, lá de Aristóteles. Funciona mais ou menos assim. A essência de uma coisa é como um potencial. Pense numa semente. Ela tem o potencial de ser uma árvore. Já a existência é o ato que realiza esse potencial. É a árvore já crescida, real. Nós, como seres criados, somos um potencial que se tornou real. Mas e Deus? Em Deus não existe potencial. Não há nada que ele poderia ser e ainda não é. A natureza dele é realidade pura e incessante. Ele não tem uma capacidade de ser que precisa ser ativada. Ele é a própria ativação. É o que se chama de ato puro. E, para fechar, vem o terceiro argumento. Desta vez, Tomás de Aquino vai buscar a ideia de participação, um conceito que, na verdade, tem raízes profundas lá no pensamento de Platão. A analogia que ele usa aqui é fantástica. Ele diz o seguinte: um pedaço de ferro em brasa, ele não é o fogo, certo? Ele apenas tem o calor do fogo porque está em contato, está participando do fogo. Da mesma forma, uma coisa criada não é a existência. Ela apenas tem existência. Ela participa do ato de existir que vem de outra fonte. E aí vem o checkmate. Como o primeiro ser, a fonte de tudo, Deus não pode estar participando da existência de alguma outra coisa. Ele tem que ser a própria fonte. Se ele só participasse, ele não seria o primeiro, não é mesmo? Ele dependeria de algo anterior. A lógica simplesmente não fecha. E a junção desses 3 argumentos que leva a uma das conclusões mais impressionantes da história da filosofia. Uma expressão em latim que resume tudo: ipsilon esse subsistens, ou seja, o próprio ato de ser que subsiste por si. Em Deus, e somente em Deus, a planta baixa é a construção. A essência dele é a sua existência. E essa ideia, pessoal, se torna o pilar central de todo o sistema de Tomás de Aquino. É a chave mestra que abre todas as outras portas. A partir daqui, todos os outros atributos divinos que ele descreve simplesmente se encaixam como a necessidade lógica de dar inveja. Tá, mas e daí? Por que isso é tão importante?
porque as implicações disso são gigantescas. Essa ideia cria um abismo, sabe? Uma diferença não de grau, mas de qualidade entre o Criador e a criação. Uma divisão intransponível. Pensem bem, se a essência de Deus é a sua existência, isso exige logicamente que ele seja infinito, porque não há nenhuma planta para limitar seu ser, que ele seja perfeito, porque ele é a plenitude do ser, não lhe falta nada, que ele seja simples, ou seja, sem partes, sem precisar de um montador, e que esteja presente em todo lugar como a causa que sustenta a existência de todas as coisas a cada instante. Então, no fim das contas, a distinção fundamental é esta. A realidade se divide em dois. De um lado, as criaturas, que são seres por participação, coisas frágeis, cuja essência não garante existência. Do outro lado, o Criador, que é ser por essência, a realidade autossuficiente que é a fonte de todas as outras. Tomás de Aquino definiu Deus como puro ato de ser. E essa conclusão metafísica, tão antiga, nos joga de volta a uma pergunta profundamente pessoal e, eu diria, muito moderna. Se ele é ser por essência, e a nossa existência é recebida, é participada, o que então significa para nós sermos